essa série super badalada, que é a série sobre namoro, Minha Love Story. E é uma coisa, gente, que não dá pra negar. Você pode aí fingir que não mexe com você, mas mexe. Não é verdade? Isso mexe com a gente. É uma coisa que a gente às vezes se preocupa até demais ou até de menos, mas é uma coisa tão importante na época na época de juventude, na época de tantas decisões. Então, é por isso que a gente todo ano faz essa série, a gente vai continuar fazendo, porque Deus quer que você tenha mais que um namoro legal. Deus quer que você tenha um olhar equilibrado, sábio, bíblico acerca desse assunto. Tem gente que está falando pouco sobre esse assunto. Tem gente que está falando demais, mas falando mais de si mesmo e menos do que a Bíblia fala. Então, antes da gente aqui entrar um pouco, só reiterar tudo que a gente falou essa semana. A gente falou esse versículo aqui, ó, Provérbios 29, 18. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Deus quer que você seja feliz. Amém? Deus quer que você seja feliz na sua vida afetiva. Né? Cânticos, provérbios, a Bíblia fala também, seja feliz com a mulher da tua juventude. Deus deseja que você seja feliz. Deus ama o romance, ama, Ele é um Deus romântico. Ele criou isso. Só que Ele tem uma revelação divina, uma visão para que você viva isso na sua vida. Então, mais que um namoro legal, é levar esse assunto a sério. Namoro legal, gente, está cheio aí por aí. Só que isso não é bom o suficiente para você, que é do Eleve, que é daqui da PIB, que serve a Jesus. Amém? Isso não é suficiente para você. Coisa legalzinha para você não está no seu nível. Tá? Então Deus tem algo muito melhor para você. Provérbios 30 fala assim: há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender. A águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, o navio que encontra o seu caminho no mar e o amor entre o homem e uma mulher. Que lindo, que romântico, não é verdade? Que texto mais lindo é esse da palavra de Deus. Mas mais do que o mistério, ele fala também de uma águia que vai, de um navio que encontra o seu caminho. Então o namoro de Deus é um namoro assim, que vai encontrando o seu caminho, sabe? Tem uma rota, tem um objetivo, que tem aonde chegar, com uma águia que está indo para algum lugar. Então Deus tem algo especial para você, que é misterioso, que é especial, mas que está indo para algum lugar e que tem um objetivo. Então, é isso que a gente quer falar nessa noite com vocês. E agora a gente vai falar da terceira parte, que é: se beber, não case. Então, não decida na sua vida afetiva de qualquer jeito. Isso aí, gente, é bíblico. Se beber, não case, tá? Perigoso você casar bêbado, né? Parece brincadeira, tema mais singelo das 3 mensagens dessa série: se beber, não case. Decida pelo casamento no seu melhor, mas a gente precisa falar sobre isso. Porque não é possível. O povo está casando meio desorientado, gente. Meio esquisito, meio de qualquer jeito. Tem gente que não quer casar. E quando quer casar, você tem que correr atrás para ter juízo. Porque eles inventam tanta coisa nesse negócio que dá até medo. Então, por que há tantos mitos que rondam o casamento, tantas coisas? Por que às vezes o cara demora tanto a se decidir, e quando ele decide ela não quer, aí depois vai, não vai, aquele negócio todo? Porque, olha só, por exemplo, alguns mitos sobre o casamento. Por que se fala tanto que o solteiro tem que se despedir da vida de solteiro? O dia que eu fui despedir da minha vida de solteiro, eu falei assim: já vai tarde, tchau. Essa foi a despedida. Eu devia ter casado antes, gente. É bom demais esse negócio. Eu tenho aquela famosa camiseta dos noivinhos no altar, os ícones, e embaixo, game over, né? A partir de agora, a brincadeira acabou, a vida agora é séria. E eu vou usar minha esposa aqui, no bom sentido, para ilustrar aqui uma cena. Já viu quando você vai no casamento, que eles estão diante do altar, aí os noivos se ajoelham aqui, ó, vai dar certo, quer ver? Aí às vezes, o que está escrito no pé do cara aqui, no sapatão do cara? Game over, the end, já era, coisas assim. Já viram isso? E eu não sei como é que, um dia eu vi o cara casado com a mulher, com a aliança no dedo, os dois saindo, no dia de sábado, para um dia bonitinho do casal. E sabe o que tinha?
na camiseta do cara. Ele usando a camisetinha do Game Over e ele do lado dela. Não sei quem é mais mané dos dois que aguenta isso junto. E aquele negócio casou, perdeu a liberdade. O símbolo do casamento, a forquinha lá, né? Por que tem esses mitos todos? Agora deixa eu te falar uma coisa. Qual que é a realidade? Esses são mitos que rondam. Agora tem mitos, tem medo e tem toda uma série de sentimentos que envolve jovens quando eles estão se casando. Por quê? Estatísticas do divórcio no Brasil, segundo o IBGE, de 2011. Entre 1 a 4 anos de casado, 8,5% dos casais se separam. Entre 1 a 4 anos, quase 10% já tchau. Entre 5 a 9 anos, quase 21% se separam. 10 anos, 41,6% vão se separar. E em 15 anos, 56,5%. Em 15 anos, mais da metade, quase 60% dos casais se separam. E a média de tempo que o brasileiro permanece casado é de 15 anos. Eles não se casam até que a morte separe, até no máximo 15 anos. É a média geral de tempo de casado brasileiro. Idade média em que o divórcio acontece na vida do brasileiro. 42 anos para o homem e 39 anos para a mulher. A idade média que acontece no casamento. Que coincide, na verdade, divórcio. Que acontece o divórcio. Que coincide, na verdade, com a época em que os filhos são adolescentes. Que é a época que precisa de validação, da presença do pai, da proteção, da formação da identidade. Ele já está tão inseguro de si ver os pais sendo divorciados. Sabe o que isso significa? Significa que a maioria desse auditório, porque essa estatística é de 2011, teve os seus pais divorciados durante a adolescência. Passaram por esse trauma. Agora eu estou falando de quase 50%, certo? Desculpa, quase 60%. Agora nos outros 43 ponto alguma coisa por cento, sabe o que tem? Tem casamento ruim. Tem ou não tem? Tem o povo que não se divorcia, mas todo mundo que não se divorciou está vivendo um bom casamento? Você conhece gente que está casado, mas não está, na verdade? Tem um monte de gente que o pai não se divorcia na adolescência, mas ele se mantém porque os filhos são adolescentes. Mas os filhos já sabem. Aí fica aquele tanto negócio assim, um fazendo o outro de bobo, mas está lá dentro de casa, tal. Mas o casamento não existe mais. E assim, a gente tem assim, a maioria das pessoas, tem casamento bom? Tem, mas na estatística brasileira eles são minoria. Se você tiver um casamento bom, você vai ter um casamento anormal, esquisito. E eu profetizo em nome de Jesus que isso vai ser realidade na sua vida, amém? Fala assim, eu vou ter um casamento esquisito. Vai ser esquisito, em nome de Jesus. Vai ser cabuloso. O povo vai lá e fala assim, é desse jeito que eu quero estar casado. Amém? Tem que ser assim. Então, é por isso que muitas vezes os casamentos dos jovens também não estão dando certo. E é por isso também que muitas vezes quando a gente fala de casamento no auditório de juventude, tem um monte de gente que não quer ouvir falar sobre isso. Porque eles têm a referência dos pais. Ou talvez quando vão se casar, não sabe como é que é se casar. Gente, parece brincadeira. Mas assim, eu gosto de bater um papo com os jovens quando eles vão se casar sobre sexo. Vamos falar sobre sexo. A gente senta para jantar, eu e a Mariana, a gente passa umas 2 horas falando de sexo com outro casal. Beleza. Eu espero, se você se casar um dia, a gente vai ter uma conversa dessa com você. Aí, o que acontece? Depois os casais voltam da lua de mel e falam, gente, aquela conversa salvou a gente. Ou às vezes a maioria fala assim, nós nunca ouvimos isso em lugar nenhum. E eu pergunto, onde estava o pai desse infeliz, gente? Onde estava o pai dessa criatura? Porque assim, o mundo está falando de sexo o tempo todo, mas o povo só não ouve falar de sexo dentro de casa. Aí o povo casa daquele jeito, parece que está bêbado. Mas é um povo que foi mal formado, é um povo que foi mal orientado, e é um povo que foi marcado por feridas muito profundas. Parece que está bêbado, mas não está não. Está marcado e ferido, cambaleando. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre restaurar a nossa expectativa, o nosso propósito, as nossas feridas, a nossa vida para o casamento. Eu lembro aqui, por exemplo, de Jacó. Jacó,
ele estava tão doidão, tão desorientado, tão obcecado quando ele foi casar, que ele casou com a Lia pensando que estava casando com a Raquel. Casou com a pessoa errada. Imagina, o cara está tão desorientado que ele casa com a pessoa errada. Pasme, isso é a realidade nos dias de hoje. As pessoas se casam e depois falam, com quem que eu casei mesmo? Não era com essa pessoa, não. É ou não é verdade? Está cheio de Jacó aí. Depois ele se casou com a Raquel, casou, mas o preço foi muito caro. Você lembra da história, né? Ele virou escravo de Labão. Na hora de ir embora, não podia ir embora. Precisou de libertação, precisou lutar uma noite inteira com o anjo, sair mancando, para ser liberto daquela confusão. O preço que a gente paga para viver uma boa história, ele é caro. Só que ele tem que ser fruto de decisões conscientes, por causa de um bom propósito, de um bom alvo, amém? Não pode ser fruto de desorientação, de gente que não está pensando direito, não. Então, só para a gente se contextualizar com relação ao assunto de hoje, pode passar um trecho, foi difícil demais encontrar um pequeno trecho, foi ou não foi? Um pequeno trecho passável para você. Então, tudo que você precisa ver desse filme, você vai ver aqui agora. Não precisa assistir, tá bom? Não precisa ir no cinema. Pode só. Não precisa ir no cinema. Não precisa. Não precisa. Vai gastar o seu dinheiro, vai jogar o seu dinheiro fora. Pode soltar o trecho do filme. Isso aí. Ô, gente, desculpa. É que a gente pegou uma estradinha complicada. E o meu cabelo? Tá legal. Igual ao do Phil? Pô, tá igualzinho o Phil. Ela tá linda, cara. Desculpe o atraso. Vegas. Onde é que você esteve? E por que está tão vermelho? Amor, é uma longa história. Estamos reunidos aqui hoje por causa da força do amor e de promessas cumpridas. Eu só sei que eu sinto muito por Para tudo. testemunhar o casamento de E eu Tom prometo e que enquanto Drake. estivermos casados, É um eu dia jamais quando duas vou fazer vidas você se passar por tornam isso uma. outra vez. Duas metades formam um todo. Você me e dois perdoa? amigos se tornam marido e mulher. Então, gente, resumindo aqui a situação para vocês entenderem, esse rapaz foi numa despedida de solteiro, daquele jeito, e aí por isso que ele estava todo queimado e tal, perderam o rapaz lá no meio, tá. Aí no final, eles quase não conseguem, aí no final eles chegam daquele jeito, tá, correndo, aí ele todo queimado, tá, se arruma, aí você viu o que ele fala para ela ali, né, no altar. Enquanto eu estiver casado com você, eu prometo que eu nunca mais vou fazer você sofrer desse jeito. Aí sabe qual que é o problema? Tem muita gente chegando no altar assim. Lá atrás, nunca viveu aquilo que tá prometendo ali no altar. Aprontou, parará, não tomou uma decisão consciente, não viveu em santidade, não se preparou, não colocou diante de Deus, estava bêbado no sentido de realmente perder a lucidez. Aí chega no altar de qualquer jeito. Ó, eu prometo que eu não vou fazer isso, hein? Confia em mim, hein? Ó, não tem nada aqui, tô até queimada aqui ainda, mas ó, vamos tentar, tá? Ele ainda fala, enquanto eu estiver casado com você, chuta que é laço, né? Que é isso? A pessoa fala isso pra você no casamento. Para bem longe que você tem que chutar. É muito ruim. Então, assim, eu acho que ilustra bem isso, essa questão de que tem gente decidindo de qualquer jeito. Bêbado. Realmente bêbado, né? Não está sendo lúcido para tomar as decisões corretas. Agora, a gente queria pegar um casal na Bíblia de dois jovens também. Talvez na verdade, um jovem, né? O outro era mais velho. Mas de uma garota e de um homem que se viram diante de um problemaço antes de casar. E se eles estivessem fora de uma situação ruim para tomar uma decisão, eles, olha, poderiam
causar um grande estrago. Mas eles conseguiram tomar uma decisão sóbria antes do casamento e abençoou a sua e a minha vida. E esse casal é José e Maria. Vamos ler aí, Mateus 1, de 18 a 25, a história deles. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas ele não teve relações com ela enquanto ela não deu luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Então, aprenda a olhar com lucidez para a sua vida afetiva. E como a gente vai fazer isso? A primeira lição que esse casal tão precioso na Bíblia nos ensina é que você deve olhar para frente com fé. Mateus 1,18 fala, né, que Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas sabe, se você abre ali a sua Bíblia, no comecinho de Mateus, como que começa Mateus ali? Com a linhagem de Jesus, desde lá do começo. E aí, gente, se você for estudando as Escrituras, você vai ver quem que fez parte dessa linhagem de Maria. Quem que foi? Raabe, que era uma prostituta. Batseba, que foi uma mulher que traiu seu marido com o rei Davi. E aí o rei assassinou seu marido e ela se casou com o rei e depois perdeu seu filho. Uma mulher que sofreu muito. Depois muitos reis que se desviaram e pecaram contra o Senhor. Então assim, gente, você pode pensar que se Maria olhasse para trás, se ela olhasse a sua linhagem, se ela olhasse tudo que estava ali atrás dela, será que ela tinha muito que olhar realmente para frente? Sabe? Será que ela tinha realmente assim grandes razões para ter boas expectativas? Mas a palavra fala que Maria foi uma jovem de fé. Ela achou-se grávida pelo Espírito Santo, ela foi escolhida pelo Espírito Santo. Ela respondeu, né, para o anjo: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, no meio dessa confusão, Deus decidiu fazer nascer Jesus. Mas foi por meio da escolha sábia de Maria que isso aconteceu. Foi por meio do olhar dela com fé para o futuro. Então, gente, a gente precisa aprender a olhar para frente como Maria fez. Ela não olhou conforme o passado, mas ela olhou conforme a palavra de Deus. Porque ela falou o quê? Eu sou sua serva, que faça conforme a tua palavra. Ela não falou que aconteça comigo conforme aconteceu com a minha linhagem. Que aconteça comigo conforme aconteceu na minha família. Que aconteça comigo conforme aconteceu com as pesquisas do IBGE que o Marcos acabou de ler. Foi isso que ela falou? Que aconteça comigo conforme, tem acontecido com todo mundo aí, né? Porque fazer o quê? É o mundo que eu vivo. Foi isso que ela falou? Ela falou que aconteça comigo conforme a palavra do Senhor. Então, que você tenha essa visão na sua vida também. Que aconteça comigo conforme a palavra de Deus diz que vai acontecer. Conforme o que o Espírito Santo confirma no meu coração que vai acontecer. Não conforme o meu passado, não conforme os meus pais, não conforme o que eu vejo nos meus amigos, não conforme os namoros que eu vejo por aí, mas tenha um olhar com fé. Se você não tiver isso, para começar, você pode apagar tudo que a gente fez até aqui. Tudo que a gente falou até aqui, você precisa olhar com fé, como Maria fez. Existe um versículo em Provérbios 4, 25 e 26, muito bonito, que fala assim: olhem sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Esse texto aqui está ordenando que você precisa olhar para frente. Por quê? Gente, pensa bem. Se no meio da história de Maria, se ela olhasse para trás, ficasse olhando lá, como a Mariana falou, para Raabe, para Batseba, aí o fruto do adultério vem depois
Davi se casa, vem Salomão e a linhagem continua, depois vem Roboão, um rei bem mais ou menos, bem ruim. O povo tudo se desvia, no meio daquele Iraque, no meio daquele Afeganistão, no meio daquela bagunça toda surge Jesus. Surge aquele que resgata a nossa vida. Então eu não sei como é a sua história, talvez sua história é assim. Talvez sua história é fruto de muita coisa errada, talvez você se sentiu rejeitado pelos seus pais. Talvez você não tenha a presença forte na sua vida do seu pai ou da sua mãe, ou dos dois. Ou mesmo que esteja presente, parece que está longe. Talvez você foi mal orientado, mal informado, mal cuidado. No sentido de ter alguém que cuidasse de você, que te desse algum suporte mínimo. Ou talvez você teve tudo e não teve nada. Você teve tudo em algum aspecto, mas não teve nada em outro. Afetividade, companhia de verdade, influência espiritual, sacerdócio na sua casa, gente que te ajudasse a ir para Deus. Eu conheço jovens, eu tenho conversado com jovens, que o pai, ao invés de levar para a igreja, levou para o prostíbulo, para provar que ele era homem. Esse foi o legado que ele deu para o seu filho, que as filhas não puderam receber o abraço do pai, sentar no colo do pai, sentou no colo de qualquer um por aí. E de tanto fazer isso, se enrolou tudo. Talvez você venha de um contexto como esse. Eu quero dizer uma coisa para você. Olhe para onde Deus está agindo. O passado é passado, já foi. Deus está agindo no presente e na sua frente, no futuro. Ele está construindo uma nova história hoje. É por isso que você está aqui nesta noite, nesse lugar. É por isso que Deus está ministrando algo tão profundo ao seu coração, porque Ele está reconstruindo a sua vida, porque Ele está reconstruindo uma nova história. Enquanto você ouve essa palavra, enquanto você guarda essa palavra no seu coração, enquanto você crê na palavra de Deus, sabe o que está acontecendo? Deus nesse momento está construindo um casamento sólido. Porque o seu casamento não começa no dia do altar, começa agora. Começa hoje, quando Deus está reconstruindo a sua história. Então você precisa olhar para frente, ter fé e crer que Deus pode fazer tudo novo. E se você quiser, Deus fará tudo novo. É só se você quiser. Deus tem esse aspecto na ação dele. Ele não invade a vida de ninguém. Então você precisa querer viver uma nova história. Você tem que querer tanto viver uma nova história que você vai viver. Porque Deus, Ele faz de acordo com a sua atitude, de acordo com a sua decisão. Então eu quero ministrar sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, expectativas renovadas. Se no seu coração o diabo roubou a vontade de ser uma pessoa casada, bem casada e constituir uma família, roubou esse sonho, eu quero em nome de Jesus declarar que o diabo não vai ter mais lugar nos seus sonhos, na sua mente, na sua história. E você nunca mais vai falar, se for por causa de história destruída lá atrás, você nunca mais vai falar assim, eu não penso em me casar não. Não quero ouvir falar sobre isso não. Quando alguém começar a contar uma história bonita, de que alguém começou a namorar, de alguém foi restaurado, alguém conheceu alguém legal, alguém foi abençoado para ir para o casamento, você não vai sair daquele lugar. Porque você vai celebrar junto com os outros a linda história, porque Deus está cuidando da sua também. Você não vai ficar falando, nossa, mas por que nunca acontece comigo? Não, não é que nunca acontece com você não, está acontecendo nesse exato momento, Deus está fazendo. Só vai vir à tona no momento certo, amém? Expectativas renovadas. Esse versículo lá de Provérbios 4, ele continua assim: olhe sempre para frente, mantendo o olhar fixo no que está diante de você. Mas ele continua, veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Então, você precisa aprender a olhar para frente, mas você também precisa ver bem por onde você anda. Ter o coração cheio de expectativa é muito importante. Se livrar do negativismo, se livrar do que passou para trás é muito importante. Mas é muito importante ver bem por onde você anda. Se você olha com fé, você precisa caminhar de acordo com essa fé. É isso que a palavra de Deus tem dito. Então, por exemplo, o que isso quer dizer? No meu passado, eu sofri muito porque eu sou uma pessoa muito competitiva, ou eu sou uma pessoa muito agressiva. Mas eu tenho fé que, amém, que Deus vai fazer algo novo. Mas aí no caminhar, eu continuo sendo agressivo, eu continuo sendo competitivo, eu não quero lidar com os problemas do meu celebrando a recuperação, eu não quero mexer nas minhas feridas.
Mas a Bíblia não está falando isso. Ela fala, olhe para frente e veja bem por onde anda. Você precisa olhar e caminhar. A Bíblia sempre, é engraçado isso, ela sempre fala da fé e da prática da fé. A fé e as obras. Aquilo que é concretizado, a fé sem obras é morta. Então, se você não caminha de acordo com a sua fé, a sua expectativa, a sua fé, de nada vale. Então, você precisa caminhar de acordo com isso. E os seus passos serão seguros. O que isso quer dizer? Caminhar com fé é ter novas atitudes. É ter fé para ter uma nova atitude. Para tentar de novo. Para crer que o seu namoro vai ser santo, mas você também ver bem por onde anda para que ele seja santo. Entende? É ter fé, mas estar aqui na sexta-feira do CR. É ter fé, mas participar do pequeno grupo, conversar com o seu líder. E caminhar, a gente precisa ter atitudes. E a atitude, como o Marcos disse, não começa com o altar, começa hoje. Aonde você precisa caminhar hoje? Qual passo você precisa dar? Para onde você está andando? Você tem caminhado de acordo com essa expectativa? Então é importante a gente frisar isso. Existem famílias que sofreram, por exemplo, com alcoolismo, com violência, com depressão, com traição, com egoísmo, com frieza, com imaturidade, com independência. Não é? Você tem que se livrar disso, caminhar com novas atitudes. Tudo isso faz parte de olhar para frente com fé. Se você olha para frente com fé e não tem atitude de fé, você está bêbado, né? Vai tropeçar a qualquer hora. Não faz sentido. Então, traduzindo para a nossa linguagem da PIB, olhe para frente e vá para o CR. Olhe para frente e vá para o pequeno grupo. Olhe para frente e vai se aconselhar com o seu líder. Olhe para frente e vai orar em nome de Jesus. Ou se você não tomar atitude, faz pelo menos um favor. Se beber, não case. Fica solteiro. Pelo menos você vai estragar a vida de alguém, entende? Você não quer cura? Então não casa não, fica do jeito que você está. Senão você vai estragar a vida de alguém, já basta a sua. Estragada, não é verdade? Então, se você quer construir junto, se você quer cura, então ok. Vai ouvindo de Deus que no momento certo você vai continuar caminhando na cura junto com alguém. Amém? Porque depois, quando não quer, ele fica irritado porque o outro está procurando cura. Implica porque vai na igreja, implica porque... Tem gente tem casal que briga, sabe por quê? Porque um dos dois busca aconselhamento. O que você foi falar? Por que você foi abrir a nossa história? É porque está um lixo a nossa história, eu estou precisando de cura. Amém ou não amém? Ou senão, não está um lixo, mas eu preciso de ajuda, criatura. E você não pode me ajudar em tudo. Amém? Eu cortei você? Então tá bom. Então, que Deus abençoe a harmonia do seu casamento. Seja bem resolvido, é o próximo ponto. Próximo ponto. Aí você precisa de ajuda, tá vendo? Você pode se perder no caminho. Segundo, seja bem resolvido para dar o próximo passo em sua vida. Seja bem resolvido para dar o próximo passo na sua vida. Essa é uma palavra que a gente ama na PIB. Bem resolvido. Paternidade bem resolvida, sexualidade bem resolvida, namoro bem resolvido, pessoas bem resolvidas, é isso. Igreja tem que ser lugar de gente que está resolvendo, que tem áreas da sua vida que estão sendo resolvidas. E olha só o que está escrito lá em Mateus 1,24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como esposa. Amém? José ficou pensando, falou assim, mas meu Deus do céu, grávida do Espírito Santo, de onde surgiu isso? Ele ficou pensando, como é que é essa história? Aí ele pegou e ficou, só que ele era um cara bom, ele estava querendo a verdade, ele estava querendo aquilo que Deus queria fazer. Aí Deus aparece para ele e fala assim, fica na sua, porque isso aí é coisa minha, eu estou nesse negócio, e você vai casar com essa mulher. Às vezes, gente, o coração da gente fica doidão, é verdade. Não tem nenhum casal de namorado que a sua convicção não seja testada até ele chegar no casamento. Eu gosto de um texto, lá de, acho que é Mateus 22, no final ali da ressurreição de Jesus, quando as mulheres vão até o sepulcro, e aí Maria estava ali, e ali o anjo falou com ela, e aí de repente Jesus apareceu na frente dela. Sabe o que o texto diz? O texto diz que elas estavam cheias de alegria e morrendo de medo.
As duas coisas juntas. Foi isso que aconteceu comigo quando eu estava no altar. Que bom que eu estou aqui, mas, Senhor, eu preciso do Senhor para dar certo. Porque quando você vai se casar, quando você vai tomar uma decisão muito importante na sua vida, pode ser a melhor pessoa do mundo com quem você está se casando. Você tem dúvidas, você tem temores. Por quê? Porque não aconteceu ainda, é uma decisão muito importante. Então, só que por que eu prossegui em cada momento em que houve um conflito? Em cada momento, porque tem casal que termina a cada conflito. O que você quer? Namoro sem conflito? Não existe. Casamento sem confusão, de vez em quando, para resolver, para conversar, para sentar, não existe. Agora tem que ser bem resolvido para conseguir conversar, porque o problema é que tem casal que não consegue nem conversar. Só consegue conversar assim: você está linda, que linda sua roupa. Só consegue conversar assim. Agora, se falar assim, então, aquilo que aconteceu aquele dia, acho que a gente precisa orar um pouco mais sobre isso, aquilo me feriu. O quê? Você está me dizendo o quê? Que eu sou do diabo? Não estou dizendo que você é do diabo. Eu estou dizendo que às vezes o diabo tenta entrar no relacionamento e a gente está deixando. Você está dizendo que o quê? Que você é mais crente do que eu? Gente, não consegue falar nada. Agora José foi uma pessoa bem resolvida, não era nada confortável. Ele estava namorando, ele tinha um plano dele bonitinho. Mas quando você decide entregar a sua história para Deus, Ele faz do jeito dele, não do jeito seu. Não é verdade? A gente não gosta de mexer em algumas feridas e Deus quer que a gente mexa. Aí você segura até que você começa a namorar. Aí quando começa a namorar, você está achando que ninguém está vendo, mas está lá. O inseguro amostra. É verdade. Aquela pessoa cheia de mágoa amostra, está claro. Porque no relacionamento vem tudo à tona. A história com a mãe, com o pai que não foi resolvido. Aí surge tudo. Aí fica desconfortável. Aí fica aquele negócio, se não resolver, como é que eu vou adiante? Não é verdade? Então você tem que ser bem resolvido para que você encare de frente, para que você não fuja, para que você faça o que Deus tem que fazer. Se Deus revelou nesse relacionamento, se esse relacionamento é de Deus, sabe o que vocês vão fazer? Amém, que bom que Deus revelou. Agora eu vou mudar. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou conversar com quem tem que conversar. Eu vou buscar ajuda onde eu preciso buscar ajuda. E chega um momento no relacionamento, chega um momento na sua vida de solteiro, que atitudes têm que ser tomadas. No dia 6 de julho, chega um momento que atitudes têm que ser tomadas. Quem recebe aí em nome de Jesus? Atitudes dele e atitudes dela. Amém ou não amém? Tá? Então você fica falando para o cara chegar, conversar com você, ele chega e fala menos, você quase bate nele igual o negócio aqui. Aí não adianta, não é verdade? Calma, por trás desse português errado tem um coração bom, tá? Às vezes ele está só nervoso, né? É, Tadinho. nervoso, ele está olhando para você, está tão assim, impressionadinho que ele ficou todo, né? Falou menos, tem que perdoar, né? Aí ó, a Mariana me corrigiu, meu português, mas a gente está aqui casado, feliz da vida, tá? E tem que ser bem resolvido também para ser corrigido, tá? Os dois. Tem que ser bem resolvido para conversar. Então cada etapa tem o seu brilho. E tem que ser vivida com intensidade. Tem gente que quer ser meninão a vida toda. Ele começa a namorar, mas vem as coisas de estar namorando. Aí ele acha que as coisas de estar namorando é um problema para a vida dele. Porque ele quer namorar e ter vida de quem não namora. Aí ele não tem coragem de pedir em namoro, não tem coragem de tomar atitude de pedir em namoro. Depois ele não tem coragem de assumir o namoro. Depois não tem coragem de assumir o casamento. Aí fica aquele meninão lá a vida toda, fazendo biquinho, né, que não cuida das coisas que tem que ser cuidadas, ele ou ela. Então tenha coragem para pedir em namoro, tenha coragem para mostrar a sua intenção, tenha coragem para assumir o namoro. Aqui algumas coisas mudam. Tem gente que começa a namorar e fica negociando, não, a gente pode começar a namorar, mas não precisa chegar na igreja de mão dada não, né? Você não quer assumir que você está namorando com ela? É tão triste assim a história? Meu Deus! Não, mas assim, você quer ficar solteiro, então fica, né? Tem que chegar um momento que você tem que ter coragem de pedir em noivado, de assumir o comportamento de casado, assumir o comportamento de ser pai ou de ser mãe. O que a gente mais tem hoje são crianças que ficam enrolando, procrastinando, postergando, querem voltar atrás quando a situação fica séria. Quem não gosta de coisa séria é criança, tá? É isso. Ele gosta de quando está no
rolinho. Né? Ele fica todo empolgado, ela fica toda empolgada. Quando vem as coisas para resolver, valeu, hein? Tô indo, fui. Não dá certo, gente. Olha só, essa aqui eu vou falar diretamente para os homens. Eu sei que a Mari bateu bastante nas mulheres semana passada, agora é minha vez. Tem homens que não têm coragem de ter intimidade. Os homens normalmente são mais fechados. Eles têm medo de que veja dele alguma coisa que não foi bem resolvida. Então ele tem medo da intimidade, ele tem medo de assumir o próximo passo, ele tem medo de fracassar. E ele não consegue então conquistar, provar o interesse dele, dar segurança para ela. Então olha o que o John Eldredge diz. Se ele tem medo de intimidade, oferecer força significa oferecer intimidade. Se ele tem medo de fracassar em sua carreira, oferecer força significa aceitar uma promoção ou um novo projeto e arriscar e falar, pode deixar que eu vou e Deus vai comigo, amém? Se ele tem medo de defender seus filhos diante de um diretor irritado, então defendê-los é o que ele tem que fazer. Se ele tem medo de se comprometer com a mulher com quem está namorando há 5 anos, então oferecer força é comprar uma aliança para ela. Se ele tem medo de iniciar as relações sexuais com a sua esposa, então oferecer força significa iniciar a intimidade sexual. Você tem que estar bem resolvido para dar o próximo passo. Você não tem que estar bem resolvido para tudo na vida. Mas para dar o próximo passo você tem que estar bem resolvido. Você tem que ir adiante. Então tenha coragem. Qual que é o inimigo que você tem que vencer hoje? O comodismo, a procrastinação, a timidez. Até quando você vai ficar com esse negócio? Eu sou tímido. E a vida está passando. Você pode até ter o seu jeito introspectivo, introvertido. Você pode ser mais na sua, e que bom que você é mais na sua, porque é melhor que você seja sem noção, amém? Agora, você deixar de conversar com alguém que você tem que conversar, você deixar de falar de Jesus para alguém, você deixar de falar para alguém, olha, eu estou apaixonado por você. Eu vou liberar a unção da sua vida para dizer que você está apaixonado, em nome de Jesus. Receba! Quem recebe aí? Vai ter declarações aí, hein? Algo novo vai acontecer. Por quê? Porque você tem que vencer esse gigante, o medo. Gente, tudo que você fizer na vida vai ter medo. Você vai começar a trabalhar num lugar novo, você tem medo, tem ou não tem? Você não sabe quais são os caminhos, você quer acertar e você não... Você tem que ter coragem. Então seja bem resolvido, faça como José. Terceiro ponto aqui, gente, é dar atenção a questões que realmente definem o seu futuro. Aí a gente volta lá para a história de José. A Bíblia fala assim: José, seu marido, um homem justo, não querendo expô-la em desonra pública, pretendia anular o casamento. Mas depois de ter pensado, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Então assim, José era um homem bom. Ele tinha bom senso, ele tinha princípios, ele tinha coisas na cabeça dele. Aí de repente chega a notícia, a garota está grávida e diz que é do Espírito Santo. Aí o que ela falou? Bom, o que ele pensou? Bom, de acordo Gente, com... é importante lembrar que isso aconteceu só uma vez na história, tá? Não teve mais nenhuma gravidez pelo Espírito Santo. É verdade, é importante. É a título ilustrativo, né? É importante, Ah, isso. tá bom, beleza. Importante, né? Mas, o que ele pensou? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou anular o casamento e vou fazer ainda isso secretamente. Olha como ele era um homem bom, não é? Porque ele podia apedrejar a menina, não é verdade? Mas ele falou, eu vou fazer isso secretamente. Então, assim, ele tinha bom senso, ele tinha princípios, ele tinha aquelas coisas, sabe? Às vezes a gente tem isso. Não, para mim tem que ser assim, assado, assado, e tem que ser a lista, né? Tal. Mas a gente tem coisas que realmente às vezes são coisas de bom senso. Mas José, a gente viu aqui que quando ele ouviu a voz de Deus, ele deu atenção ao que importa, ao que importava. Ele ouviu a voz de Deus e ele viu que a voz de Deus era mais importante do que tudo aquilo que ele estava pensando. Então, a gente aprende aqui que a gente não pode ser dirigido por fantasmas, sabe? A gente não pode ser dirigido por mitos da nossa própria cabeça. Ah, porque assim não vai ser. Porque eu nunca vou casar com um goiano, por exemplo, né? Mordeu a língua! Né? Coisas assim.
Então, assim, a gente precisa aprender a ver o que realmente importa na nossa vida afetiva. Então, existem mitos, né? Existem coisas que são razoáveis, que são bom senso, que você precisa pensar, que às vezes que realmente afetam, só que você precisa colocar isso numa balança e colocar diante de Deus para Ele te dar sabedoria e Ele te mostrar o que realmente importa. Então, a gente vai falar, às vezes as pessoas acham que existe uma garantia para um casamento feliz. Se não for Jesus a garantia do seu casamento feliz, você pode esquecer, porque é muito difícil. Mas a pessoa às vezes se prende a umas coisas, sabe? Se prende. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre esses fantasmas, esses conceitos que a gente tem tantas vezes. Você não pode ser dirigido por fantasmas na sua concepção. Então vou falar aqui, serve para solteiro, serve para quem está namorando, serve para quem vai namorar, então serve para todo mundo. Olha só, algumas coisas são até boas, algumas coisas ajudam, mas nós vamos dizer que elas não são garantias de que você vai ter um bom casamento, tá? Não são garantias de que você deve seguir em frente. Olha só, o que não é garantia de que você vai ter um bom casamento? Ter boas condições financeiras, não é garantia. A gente vai casar, por quê? Porque a gente já comprou tudo e a gente já ganhou tudo. Então tá bom, casa que está garantido que vocês vão ser felizes. É isso? Tem muita gente que acha que porque tem tudo, porque comprou tudo, porque agora está pronto para casar. E nem sempre é assim. Pode ser que vocês terem conseguido tudo nesse momento seja um sinal de Deus, mas não é uma garantia, tá? Achar o outro atraente, tá? Você pode achar um monte de gente atraente que não é de Deus para você, não é verdade? Não, por quê? Não, porque a gente tem uma atração, eu gosto demais de estar com ela, pastor. A gente tem uma atração assim, um negócio, não, eu sei, né? Terceira coisa, a química entre os dois, que rola uma química, ele entra no lugar, eu me arrepio toda. Quando ela olha assim, aquele sorrisinho dela assim, aquele dentinho, eu fico doido, pastor. Aquele jeitinho assim que ela... Deixa eu te falar uma coisa, um homem, quando ele vai se relacionar com uma prostituta, durante alguns minutos ele tem uma química muito forte com ela. É ou não é verdade? Rola uma química ali, para somente uma pequena parte do relacionamento. Você tem que ter a maior química que você pode ter com alguém, a química espiritual. Porque quem pode unir duas pessoas não são duas pessoas, somente Deus pode unir duas pessoas. Amém? Gostar das mesmas coisas, a gente gosta das mesmas músicas, a gente começa a falar dos mesmos filmes, a gente gosta de tudo junto. Isso também não é garantia. É legal gostar das mesmas coisas. É legal gostar de ir para os mesmos lugares. Não, ela gosta de ir para a montanha, eu também gosto. Ela gosta de ir para a praia, eu também gosto. Não, porque eu faço administração e ela também é de Deus. Certeza, então casa, porque vai dar certo. Depois quem vai administrar isso, né? Outra coisa, frequentar a igreja. O mínimo é frequentar a igreja, mas não é a garantia, tá? Porque ali tem uma placa escrita assim, proibido pessoas perfeitas. Mas aqui tem gente, tudo que é jeito, tem no seu caminho de recuperação. Alguns vão se tornar gente boa, os que querem. Outros estão se tornando. Outros, legal, está no caminho. Mas nem todos que estão na igreja significa que são bons partidos. Alguém pode estar aqui só por causa de você, inclusive, e não por causa de Deus. Eu espero que Deus pegue ele nesse processo, assim como pegou alguns aqui. Amém? Mas não é garantia. Se as famílias são próximas, mas a gente conhece a família, 20 anos. Os nossos pais estudaram juntos, a gente sempre frequentou a mesma casa. Pode ser legal isso. Às vezes até o pai é a favor, né? A mãe fala, não, filho, vai. E a família fica insistindo, né? E a pessoa se prende a isso às vezes também. Tem gente que nem quer, mas tanto o pai fala, tá bom, eu vou namorar. Né? Então isso não é garantia. Todo mundo fala que vocês nasceram um para o outro.
Aquele negócio, né? Tá namorando, tá aquele pé de guerra, aquele arranca-rabo, aquele negócio todo. Aquele namoro terrível. Aí termina, você fala, glória a Deus, olha, vamos fazer uma alvorada de vitória só de gratidão. Aí aparece uma criatura lá e fala, vocês terminaram, vocês nasceram um para o outro. É Deus falando, não podia ter terminado. Eu sei o nome disso, chama-se carência. Tá? Não é Deus falando. Pode ser que, né, mas não é garantia. Se você recebeu um aparente sinal profético, eu dormi, eu sonhei. A gente estava no altar, o pastor Carlinhos estava com a mão assim sobre a gente. Eu vi o pastor Fabiano por trás com a mão levantada e falava assim, isso! O sonho não é garantia de que é de Deus. Tá? No sonho, só no sonho que o pastor falou isso. Então, você tem que caminhar, olha só, o que eu aprendi sobre o sinal profético? A Bíblia fala que nós não devemos tratar com desprezo as profecias, tá? Mas tem muita revelação que não é revelação, é revelamento, tá? Revelação de casamento, revelamento. Não quer dizer, a profecia é para consolar, exortar e edificar. E às vezes isso, se é de Deus, Deus vai confirmar por uma série de fatores, aconselhamento, bênção da liderança, bênção dos pais, o tipo, a qualidade do relacionamento de vocês, não só por um aparente sinal profético. Se você acha que com você será diferente, ele traiu, mentiu, zoou, né, afundou, roubou o outro. Aí você fala assim, não, mas comigo é diferente. É diferente, mudou o endereço. Mas a história é a mesma. Não fala, não, mas comigo vai dar certo. Não. E se vocês já estão juntos há muito tempo? Se vocês estão juntos há muito tempo, vocês têm que tomar uma decisão. Não quer dizer que vocês têm que ir para o casamento. E por que vocês não tomaram a decisão até hoje? Vocês têm tanto medo de casar assim? E agora porque está junto há muito tempo é porque é para casar? Que às vezes um olha para o outro e fala assim, nós passamos por tantas coisas juntos. Né? A gente está aqui há tantos anos, olha onde nós já chegamos. Cuidado. Eu já vi gente namorar 10 anos com um e termina, namora 3 meses com o outro e casa. Já viu isso? É porque eles ficaram 5 anos assim, Senhor, abençoe que ele termine comigo. Aí o outro, você já viu, né? Abençoe que ela termina comigo e ninguém fazia nada. Então, cuidado. Não quer dizer, que se vocês estão juntos há muito tempo, que não seja de Deus. Pode ser que seja. Mas estou dizendo que isso aqui não é garantia. Então, isso são algumas coisas que não são uma garantia. Mas existem coisas que a palavra de Deus fala que é muito importante você considerar. E que são fundamentais para um casamento feliz, para um namoro abençoado, para a sua vida afetiva, de uma forma que Deus deseja. 1 Coríntios 13:8, um texto muito preferido nos casamentos, fala, o amor nunca perece, assim permaneçam agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, o que é fundamental para um casamento feliz? Primeiro, nascer de novo. Você precisa nascer de novo em Cristo. Né? Se você não sabe o que significa isso, pega lá João 3, a história de Jesus, de Nicodemos, né? Quando ele questiona isso. E aí Jesus fala sobre nascer novamente, nascer do Espírito. Você precisa ter essa certeza que você nasceu de novo, que você é uma nova criatura em Cristo. Porque aí você vai ter condições de construir um casamento conforme a vontade de Deus e que revele a glória de Deus. Mas você é um filho dele. Você tem certeza que você é filha, que você é filho dele. Então isso é fundamental, que você tenha nascido de novo. Não só filho de crente, não só frequentador de igreja, não só simpatizante da PIB, mas nascer de novo, sabe? Quem nasceu de novo sabe o que é, não é verdade? É de novo, é uma nova vida. É o milagre da vida mesmo de Cristo em nós novamente. Você precisa ter essa certeza no seu coração. Segundo, ser um discípulo de Jesus. Ou seja, continuar nessa caminhada. Se você é um discípulo de Jesus, seguindo os seus passos, buscando o seu caráter, você vai tomar decisões corretas.
Você vai ter a capacidade de viver nessa união dia a dia. Porque não é fácil, não é verdade? Casado, solteiro, noivado, a gente tem desafios. Agora, quando os dois são discípulos de Jesus, isso vai criando uma harmonia, isso vai sendo construído, isso vai crescendo. Então, a gente precisa caminhar no discipulado. Terceiro, ter e desenvolver uma afinidade espiritual entre o casal. O pastor Fabiano sempre fala, você é amigo. Quem que é seu amigo de verdade? É quem ora junto com você. Esse é seu amigo de verdade. Não é quem fica falando com você, não é quem sai com você, não é quem só dá risada com você, é quem ora por você, quem fala, e aí, cara, posso orar? Vamos orar por isso? Conhece as suas lutas? Esse é seu amigo. Agora, o casal, você imagine o casal. Ele precisa desenvolver essa afinidade espiritual. Ter e desenvolver. Claro que você, como casal, vai desenvolvendo isso. Muitas vezes a gente não tem essa afinidade, essa intimidade mesmo. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com o Marcos, a gente ainda... a gente orava de jeito diferente, era engraçado, né? Mas a gente foi criando essa afinidade, a gente foi descobrindo o nosso jeito, a gente foi desenvolvendo isso. E isso precisa começar no namoro. Precisa começar na amizade. Um amigo espiritual, sabe? Alguém que ora por você, alguém que você tem essa abertura, tem essa harmonia. Quarto, estar bem quando solteiro. Você precisa estar bem como solteiro. Isso é fundamental para você ter um casamento feliz. Se você é um solteiro carente, desesperado, frustrado, ferido, olha, é problema, viu, para ter um casamento feliz. Então você precisa estar bem quando solteiro. E para você que está solteiro, essa é a sua hora. Essa é a sua hora. De estar bem e deixar Deus curar suas feridas. Isso que a gente tem falado aqui. 5. Definir pelo casamento convicto de ter ouvido a voz de Deus. Às vezes a gente conversa com pessoas que, às vezes estão até namorando, ou às vezes estão até decidindo pelo casamento, e elas ficam tão inseguras, né? E existe, como o Marcos falou, essa questão do medo misturado com a alegria, mas você precisa ter convicção de que Deus falou com você, de que você tem a paz de Deus para prosseguir, entende? Você pode ter as suas inseguranças, você pode ter algumas coisas, como é que vai ser? E ter aquela coisa da fé, isso não seria pela fé, mas você tem que ter a certeza que houve, que Deus falou com você mesmo, que você orou, que você colocou diante de Deus, sabe? Não chegar assim com essa dúvida, eu não fiz a minha parte, sabe? Não, você tem que chegar no namoro, num relacionamento, falando, não, eu fiz a minha parte. Eu orei, eu jejuei, eu busquei os meus líderes e eu ouvi a voz de Deus. Isso é muito importante. 6, amar a igreja. Não só frequentar a igreja, amar a igreja. Isso tem que ser parte da vida do casal. Senão, você está aqui só para namorar, daqui a pouco você está namorando, daí não tem mais graça, daí, vamos no cinema, vamos para campus, vamos fazendo isso. Daqui a pouco você não está mais na igreja. Não é verdade? E daí os problemas começam a acontecer. A gente vê isso direto. Então, ame a igreja. Tenha isso como um valor agora. Não só, isso é fundamental para um casamento feliz. A gente tem aprendido aqui na igreja que família e igreja são as duas instituições criadas por Deus. E uma anda junto com a outra. Uma abençoa a outra mutuamente. A família abençoa a igreja abençoa a família. Então isso precisa ser um valor para você enquanto você é solteiro. Você precisa valorizar um envolvimento ministerial. Não só ser frequentador, mas servir junto. Olha, gente, é tão gostoso servir junto com quem você ama, não é verdade? Eu tenho o privilégio de ter me envolvido com o Marcos, de ter seguido algumas coisas que eu fiz só por causa dele, assim, vamos dizer. Ele me desafiou, ele acreditou em mim, entendeu? Ele me levou àquilo, ele tem caminhado comigo. E que delícia que é isso, servir a Deus com alguém ao seu lado te apoiando. Então, envolva-se ministerialmente. Isso é uma coisa muito preciosa da parte de Deus. Sabe assim, casal que, não tem nada para fazer, aí vai para cá, aí começa a criar os problemas, né? Sabe, gente, casal de namorado, né, tá orando, vem para a igreja, vem servir junto, vem aqui né, na atmosfera, faz alguma coisa junto, é tão gostoso quando o casal faz isso junto. É algo que a gente não vê aí fora, sabe, que é tão precioso. Então, valorize isso mesmo. 8, envolver-se sexualmente somente no contexto do casamento. Somente no contexto do casamento. Aí entra, né? Muitas questões e tal, e acho que a gente podia fazer uma mensagem inteira sobre isso, mas é muito importante o casal
guardar a pureza sexual para o casamento. Quem está casado sabe, gente. Sabe, a gente acha que é uma coisa, não é diferente, é muito bom, é bênção, é ministrar na vida do outro, mas a dinâmica é totalmente diferente. Daí quando você atropela, vai, e você já começa a ter a realização sexual antes, isso afeta o casamento de uma forma, até o final. Existe o perdão, existe a restauração de Deus, mas você pode escolher fazer o certo hoje. Entende? Então tenha isso como um valor, é um cuidado que você tem. Primeiro é adoração a Deus, é a obediência. E segundo é um cuidado que você tem. É algo que é fundamental para um casamento feliz, para um casamento que começa bem. É o noivo chegar aqui na frente assim, mas de cara limpa, sabe? Não, eu estou bem, eu vou para minha lua de mel, sabe? Eu vou mesmo, é minha lua de mel de verdade, sabe? Então, envolva-se, espere para se envolver dessa forma no casamento. 9, honre os seus pais. Isso é muito importante, é fundamental. Honrar os seus pais nesse processo. E viva a sua lua de mel com Jesus primeiro. Amém? Você precisa aprender o que significa isso. Ser apaixonado por Jesus. Viver essa lua de mel com Ele é isso. Deixar Ele te elogiar. Deixar Ele falar quem você é. Deixar Ele ministrar no seu coração. Deixar Ele cuidar das suas feridas. Sabe, tem aquele tempo que você tem no seu quarto a sós, e aquele é o melhor momento do seu dia, quando você encontra com o seu amado, quando você encontra com Jesus. E isso vai se manter na sua família, quando você é casado, quando você tiver filho, quando você tiver... É um valor tão importante. E viver a lua de mel com Jesus primeiro te deixa satisfeito, te deixa bem. Entende? Para você tomar as decisões certas, para você amar, para você ser capaz de amar os outros, as pessoas à sua volta. Então, viva a sua lua de mel com Jesus primeiro. Eu queria orar por você, nós vamos orar por você. E eu tenho, sinceramente, ouvido tantos testemunhos. Nós vamos lançar o site do Minha Vida Não é Cinema, eu quero colocar alguns desses testemunhos lá. Ontem, eu e a Mari estávamos orando com um casal, que eu fiz o casamento agora há pouco, e nós ficamos tão emocionados com a história daquele casal. Eu não sei qual é a sua história, não sei como que você chega na igreja. Talvez algumas coisas não foram respeitadas, não foram cuidadas. Eu me lembro, por exemplo, de um casal, eles chegaram na igreja arrebentados, ele preso na sexualidade, os dois namorando há muitos anos, mantendo relacionamento sexual, no meio de muitas brigas, sem decisões, começaram a namorar muito cedo. E eles falaram que um dia, no acampamento de jovens do A3, lá em Campos do Jordão, Deus falou com eles voltaram para Jesus, eles já tinham se convertido, mas eles decidiram então, andar junto com Deus da forma correta. E aí eles se casaram 1 ano e 9 meses depois daquela data. E a partir daquele acampamento eles nunca mais tiveram relacionamento sexual. Eles estavam ali olhando e Deus ministrava no meu coração. Eu fiz uma restauração na vida desse casal, espiritualmente. Vai ser a primeira vez, porque eu não me lembro mais do passado, todas as coisas se foram feitas novas. Nesse aspecto também. Eu cheguei na igreja arrebentado por causa de relacionamentos. Eu já contei minha história para vocês algumas vezes. Eu comecei a me relacionar com a primeira pessoa, eu tinha 11 anos de idade. Eu passei minha adolescência inteira namorando, perdendo tempo, machucando, ferindo, sendo ferido. Depois demorou quase 10 anos para Deus começar a escrever uma nova história na minha vida. Tinha momentos que eu me via tão perdido nessa história que eu falava, Deus, eu não vou conseguir. E aí Deus veio ao meu coração. Teve um dia, foi muito importante, eu estava na igreja, e eu falava, Senhor, eu não vou conseguir. Aí Deus falou comigo, você já errou muitas vezes, mas eu sou incapaz de errar. Eu não vou errar com você, confia em mim que eu vou fazer. E depois de 5 anos dessa oração, eu conheci a Mariana. A gente namorou 2 anos, depois a gente se casou. E hoje eu quero dizer para você, meu casamento é abençoado por Deus. A minha esposa é uma bênção de Deus. E é simplesmente resposta de uma oração, de uma decisão, de uma atitude que eu tive lá atrás. Não por causa de mim, não. É porque Deus decidiu fazer e eu decidi deixar Ele fazer. Só isso. Se você quiser viver o melhor de Deus, sabe o que você está ouvindo aqui nesses dias, o que você ouviu aqui em 3 semanas,
seus pais talvez não tenham ouvido a vida toda. Muitos dos nossos pais não ouviram. A maioria das igrejas não tem nem culto de jovens. É ou não é verdade? Eles têm um acampamentão por ano, uma festa e um ajuntamento de vez em quando para fazer um louvorzão na igreja. Aí fala, juventude está bombando. Aqui você tem pequeno grupo, você tem discipulado, você tem celebrando a recuperação, você tem mensagens focadas por um momento da sua vida. Enquanto você estiver nessa fase da vida, você vai ouvir sobre esse assunto nesse lugar. Esse é um cuidado de Deus para que você viva de fato a história que Ele tem para você. No texto sobre Maria, o texto diz o seguinte, versículo 37, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus, pois nada é impossível para Deus. Esse Deus é o mesmo hoje, aqui nesse lugar. E sabe qual que foi a resposta de Maria? Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Essa foi a resposta de Maria. Qual é a sua resposta hoje?